Olá para você que acompanha a programação da FGTV e do portal Furacão de Notícias. Tá começando mais um Furacão Entrevistas. Eu sou Gustavo Costa e hoje vamos falar sobre saúde ocupacional. Hoje recebemos aqui o Anderson Gadelha e Débora Gadelha, são membros da DG Consultoria. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado, Débora, por aceitar esse convite e participar do Furacão Entrevista. Excelente. Obrigado, agradecemos o convite. É uma honra participar desse primeiro podcast e pode contar com a WDG Consultoria para trazer clareza e direcionamento para os nossos espectadores. Obrigado, Débora. Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação estar aqui participando desse canal de notícias, trazendo um pouco do nosso conhecimento e daquilo que a nossa empresa pode agregar no mercado de trabalho para as demais empresas também. Muito bem. E para começar, vamos contar um pouquinho sobre a história da WDG Consultoria, né? Eu gostaria de saber de vocês como surgiu a ideia de criar uma consultoria, uma empresa de consultoria, no caso. Excelente. É sempre uma pergunta fundamental, porque quando inicia um sonho, eu trago como oportunidade em 2019, né, quando surgiu a oportunidade de compartilhar com todas as empresas que começaram a visualizar essa oportunidade, de entender que o que elas já apresentavam como proposta já não comportavam dentro das quatro paredes. Então foi aí que a WDG surgiu para agregar cada vez mais esses resultados, visando pessoas, processos e gestão. Então, a WDG ela traz essa segurança de pensamento do que hoje eu posso entregar resultados, mas também daqui a 10 anos eu consigo também resgatar aquilo que foi semeado. Porque, como se diz, né? Tudo aquilo que de fato a gente semeia agora, literalmente ele vai se tornar algo grande e perene para todos aqueles que fazem parte dessa organização. Então, assim, a WDG ela visualiza processos, pessoas, indicadores e financeiro, porque hoje a empresa ela não pode só visualizar o financeiro, mas sim ela precisa dar 2 passinhos para trás e começar a visualizar as pessoas que elas que trazem o resultado. Uma das frases até que normalmente eu compartilho, né, em algumas entrevistas, em algumas palestras, que hoje não é possível gestor gerenciar resultados. Ele gerencia pessoas que agregam o resultado para essa organização. Então, mais ou menos nesse viés que a WDG ela contribui para as empresas que hoje ela tem como parceiros e assessora ao longo desses 7 anos de trajetória. E que ano começou a WDG Consultoria? A WDG ela começou em 2019, mas com ênfase mesmo, 100%, foi a partir do final de 2025. Por quê? Porque antes, né, eu fazia parte de uma das empresas do transporte de Manaus como gerente administrativo, onde foi feita uma implementação de gestão, desde a parte de pessoal até a parte financeira. Então, nós permeávamos nessa parte de contratos, né, contratos dentro dessa empresa, e também assessorávamos essas empresas nesse outro viés, que seria os finais de semana, ou quando a gente encontrava literalmente essas oportunidades. E quando a gente percebeu que esse ramo, né, essa oportunidade cresceu bastante, foi quando, né, eu e Débora, nós, por decisão unânime, a gente chegou num consenso e pedimos desligamento dessa empresa, e foi quando nós focamos 100% na WDG. Porque imagina, se hoje eu consigo agregar um resultado dentro de uma organização e eu tenho essa oportunidade no mercado, por que não viver esse sonho? Então é importante sempre visualizar onde você quer alcançar o seu objetivo. Então, basicamente, é uma essência. É uma essência que hoje a WDG ela traz desde os sócios, né, CEOs da empresa, para as organizações. Por que não tomar essa decisão? Então, foi um fruto de uma tomada de decisão que a WDG ganhou consistência e hoje ela está aí 100% agregando para os seus parceiros. Me tira uma dúvida. Você falou aqui que a WDG surgiu em 2019. A gente passou 2020 até mais ou menos 2023, 2024, a gente passou por um período de pandemia. Existe alguma diferença na área de atuação de vocês no período assim de transição
entre 2019 para 2020, quando começou o período da pandemia? Sim, existe. E posso até afirmar que foi fundamental para essa tomada de decisão. Por quê? Quando você passa por uma situação de pandemia, onde você tem pessoas que você precisa ter um cuidado a mais, você tem empresas que precisam ter uma estratégia de como ela vai sobreviver numa situação de emergência, então, literalmente, foi quando, podemos dizer que foi o ápice, né, da WDG, ou também como profissional, o Anderson e Débora Gadelha. Por quê? Quando você tem essa oportunidade, você começa a perceber o quê? Que as pessoas, elas são fundamentais para o processo. Não adianta você olhar por um resultado de uma empresa sem antes olhar para essas pessoas. Então, posso dizer que assim foi o X para tomar a decisão. Falou assim, olha, Débora, realmente precisamos evoluir e focar na WDG. Por quê? Pessoas precisam desse apoio e empresas precisam identificar que elas têm um tesouro dentro da organização. Aí é muito legal, né, a gente saber que aconteceram coisas ruins, muitas coisas ruins durante a pandemia, mas também trouxe muitas coisas boas. Sim. Eu acho que a WDG foi uma delas, um bom investimento, né? Sim, foi acho que foi um passo, uma decisão bem estratégica, né? Porque nós paramos e vimos a oportunidade de trazer as nossas experiências para ajudar empresas, né? Muitas delas também a se reorganizar, a se reestruturar, porque foi um período difícil, foi um período onde tivemos que ter redução de contrato, demissões, mandar pessoas para casa, trabalhar o home office. Então, a gente tem ali praticamente 3 cenários. Antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. E aí, durante a pandemia, houve a necessidade de se reinventar. Reuniões online, aí surgiu o Zoom, né? Vamos aprender a usar as ferramentas que podem nos ajudar a dar continuidade nos processos, porque as empresas continuavam precisando ter resultados. E aí houve a necessidade de se reinventar. E aí foi onde nós falamos, você tem uma experiência, né, longa, né, de mais de 16 anos aí na estratégia, no financeiro. Eu tenho uma experiência longa também, de um pouquinho mais de 20 anos na saúde, na segurança, na ergonomia. Então, vamos unir isso para ajudar mais empresas. Naquele momento, nós estávamos fixos em uma empresa, mas já atuando, né, de uma forma um pouco mais indireta em outros contratos. Foi quando a gente parou, né, e decidiu, não, agora acredito que Deus está usando agora a WDG para ajudar outras empresas, então vamos seguir nesse propósito. Então, eu acho que a WDG tem, acima de tudo, antes de olhar, revisitar processo, gestão, olhar também para aquela semente que Deus está colocando na nossa mão para ajudar outras empresas. Então, a gente tem, né, trazido essa oportunidade para as empresas, né, de olhar também além dos resultados que precisam, mas para as pessoas, como o Anderson fala, que geram esses resultados. E depois da pandemia, a gente teve um cenário um pouco mais crítico em relação à saúde, né? As pessoas começaram a adoecer mais mentalmente. E aí, hoje, se a gente não tem um ambiente organizacional bem estruturado, né, um ambiente organizacional onde o assédio, né, esteja presente mesmo de forma velada, seja um potencial causador de um adoecimento, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa gerenciar, que é o que a nova norma trouxe, né, essa oportunidade das empresas reverem os seus processos, né, muitas empresas e muitas pessoas estão olhando a norma como uma caça às bruxas, né? Como eu falei. Mas eu olho ela como uma oportunidade de rever processos, de tratar líderes, né? Porque os líderes, eles são essenciais na estruturação desse processo. Mas antes de nós cobrarmos, nós precisamos entender que eles também são pessoas e muitas vezes também precisam ser direcionados. Porque muitas vezes são colocados líderes por capacidade técnica e não porque estavam preparados para liderar pessoas. E aí, quando se encontram nesse cenário, encontram dificuldade. Então, a gente traz isso para as empresas, né? Essa oportunidade de rever processos e, de, ao mesmo tempo, gerenciar e melhorar o clima, a organização, para as pessoas trazerem resultados ainda melhores para a organização. Você falou nessa questão de saúde, né? Isso abrange saúde mental, saúde ocupacional. E recentemente eu tenho observado na internet
um time de futebol usou as redes sociais, né, para divulgar uma nota dizendo que eles estavam demitindo um jogador por isso e N motivos. Botou lá, agora não me recordo o motivo. Tá, demitiu, só que na postagem eles colocaram primeiro o post, o motivo do desligamento do atleta. Depois, quando você arrastava para o lado, aparecia vídeos de falhas, né, do jogador. O jogador perdeu um pênalti. O jogador perdeu a bola, o passe de bola. E assim, foram recortados vários momentos de falhas desse atleta. Uhum. E aí, eu acredito que falhou na parte da consultoria, né? Porque eu acredito que isso vai muito além de um processo, né? Possivelmente o jogador vai entrar com processo. Mas isso vai muito além, né, disso. E isso a gente entra no que a gente chama de assédio virtual ou digital. Como eu falei para você, assédio ele existe em várias esferas. Não é só o moral e o sexual, não. Ele tem outras esferas, como o virtual, digital, organizacional, assédio sobre o autoassédio também, a pessoa também muitas vezes se assedia, se cobra demais. E aí a gente entra no assédio virtual. Ou seja, são mensagens de certa forma que exporam, né? De certa forma ameaçadoras, olha, ele foi demitido ou você vai ser demitido por conta disso, disso, disso. Não, toma cuidado. Então, isso é muito perigoso, né, dentro das empresas. Exposição por constrangimento em grupos. Foi constrangido, né, em grupos e aí para muitas pessoas, né? E também a questão do envio de conteúdo inadequado. Então, as empresas precisam parar, né, e repensar. A gente só quis dar satisfação, mas até onde esse nível de dar satisfação está afetando o funcionário e afetando a imagem da empresa, né? Porque se aconteceu isso com esse colaborador, não teve nenhuma tratativa, não foi chamado, não foi conversado, não se manteve o sigilo, né, dessa situação, está expondo a empresa, que não sabe, de certa forma, administrar os seus processos, e expondo o colaborador de até uma forma desnecessária. Concordam? Sim. E até compartilhando, interessante é que a visão saúde, de fato, ela é o resultado final. Mas dando 2 passinhos, né, em cima de toda uma visão institucional, eu já olho para processos. Por exemplo, um processo não muito bem desenhado numa situação como essa, precisaria o quê? Acompanhar o resultado desse colaborador, desse jogador. Porque se hoje não está bem desenhado, o que ele tem que entregar? Quais resultados ele precisa agregar para aquela instituição, que independente de ser um time, não tem esse comitê interno muito bem desenhado. Porque imagina, por que um próprio colaborador tem que chegar ao ponto de desligar ele? Porque imagina só, se eu tenho um processo bem desenhado, gestores que acompanham a performance individual, eu trato esse colaborador de uma forma individual. Não chego ao ponto de expor ele, porque imagina, agora eu agreguei uma forma mais negativa para a instituição. E fica mais claro que essa instituição não está bem definida cada processo. Porque imagina, para um colaborador chegar ao ponto de demitir, cadê o departamento de RH? Cadê o departamento que levanta a performance desse colaborador, dessas pessoas que integram, né, essa instituição? Então, assim, é algo que precisa realmente ser pensado e avaliado antes de tomar qualquer tipo de decisão. Porque agora eu não tenho só um problema, eu tenho 2, que é um problema futuro, que possivelmente vai ter um processo, né? Como foi muito bem colocado aqui. E eu queria saber de vocês, qual foi o principal desafio, né, de atuação dentro dessa área, né, de consultoria? Eu acho que um dos principais desafios foi trazer consciência, né, para as pessoas estratégicas das empresas. Tiro muito quando a gente vai apresentar propostas ou em reuniões, né, para apresentar o nosso serviço. Existe ainda aquela resistência, né, até um pouco, às vezes até um pouco velada, mas muitas vezes explícitas, de perguntar assim, mas isso de fato é necessário? Mas fazer uma instrução de trabalho, mas treinar líderes, treinar a operação realmente é necessário? Não é só colocar aqui e reforçar o regimento interno, as normas e procedimentos? Então, hoje em dia, trazer a conscientização que treinamento, né, é a base para também ter um bom processo é muito desafiador.
né? Fazer com que eles enxerguem de fato essa necessidade. De fato, você tem que parar, dar 2 passos ou 3 passos para trás para revisitar seu processo, se necessário for redesenhar todo o teu fluxo para que você possa ter resultados ainda melhores, né? Eu acredito que está muito voltada também para o fortalecimento da gestão, né, Anderson? Sim, porque imagina, se hoje um gestor, né, um CEO de uma empresa, ele nos contrata e entende que abriu a porta da empresa justamente para identificar onde ele tem como oportunidade de vulnerabilidade, é porque realmente ele entendeu que tudo aquilo que ele fez, a empresa chegou até naquele ponto. É fato que ele entendeu que a empresa dele tem um potencial. Ele tem pessoas de talentos que vai levar ele em voos maiores. Porque imagina, se hoje eu tenho um CEO que ele está muito no lado operacional e ele não está no lado estratégico, então, de fato, a empresa ela tende a não crescer da forma que tem como expectativa. Porque imagina, eu tenho uma visão, uma missão, uns valores bem desenhados, mas eu não tenho uma cultura, eu não consigo saber daqui a 10 anos como essa empresa vai estar. Então, por isso que é importante, né, se permitir revisitar esses 3 pilares para justamente deixar claro para cada liderado interno que ponto nós estamos e para onde nós queremos ir. É sempre interessante trazer consciência seguinte: hoje eu estou no plano A, no ponto A, eu vou chegar no ponto B, quais ferramentas, quais passos eu preciso seguir para alcançar? Sempre eu gosto de trazer como uma reflexão, nosso professor Falcone, que é da empresa Falcone, onde eu fui forjado na parte da gestão, é que hoje as empresas elas não precisam se preocupar com o indicador. Eu tenho vários indicadores, mas o que eu preciso me preocupar? Com as ações, porque as ações do dia a dia é que elas vão trazer o indicador. Eu vou esperar chegar ao final do mês para saber se eu bati ou não o indicador. Não, é as ações, são os planos de ações que eu preciso acompanhar diariamente. Então é mais ou menos por esse viés que a WDG ela traz como clareza e apoio aos CEOs, aos empresários, para ter esse crescimento de forma sustentável. Trazendo também um pouco do desafio da mudança de mentalidade. Né? Mudar, porque muitas pessoas, até mesmo líderes, falam para a gente assim, eu sempre fiz assim, a gente sempre fez dessa forma e alcançou os resultados. Mas vamos dar um passinho, vamos reestruturar, vamos mudar um pouquinho essa mentalidade, que os nossos resultados vão ainda ser mais extraordinários, né? Com o processo bem alinhado. Então, assim, um dos grandes desafios também é mudança de mentalidade, desde da base estratégica, ali dos CEOs, dos líderes, até a parte operacional, até porque a liderança é pelo exemplo. Sim. Então, se o operacional tem um exemplo de líder que, vamos fazer assim que está dando certo, vamos fazer de qualquer jeito, sem estratégia, sem planejamento, porque está dando certo, eles vão seguir da mesma forma. Tá todo mundo no mesmo barco, seguindo a direção do remo, né? Então, assim, se não mudar a mentalidade que estrutura, estratégia, gestão dá ainda mais resultados, e resultados perenes, não são aqueles resultados que hoje está bom, mês que vem cai, né? Não fica oscilando. É um resultado perene que a gente precisa implantar nas empresas. E você falou das normas, né, de saúde. Consegue falar para a gente um pouco mais dessas normas de saúde? O Ministério do Trabalho tem, né, hoje 38 normas, e todas elas aplicáveis a cada segmento. Então, quando a gente adentra uma empresa, a gente faz o que nós chamamos de compliance. A gente verifica dentro dessas normas quais são as normas que se adequam àquela atividade. Sendo que a norma 01, né, que é a NR01, ela é a mandatória, ela é aquela que direciona as empresas em como ela precisa gerenciar os seus riscos físicos, químicos, ergonômicos, de acidentes e agora os psicossociais, que já estavam na NR17, eles já eram mapeados na ergonomia, né? Só que hoje ele é um fator de risco dentro da norma como um risco principal, um dos riscos principais a serem mapeados e gerenciados, porque não adianta só mapear, tem que gerenciar esse resultado. Então, quando a gente faz esse mapeamento dessas normas, faz esse compliance, identificou quais são as normas, a gente entra com um plano de ação de adequação. A NR10, quando a gente fala de eletricidade, então os colaboradores que fazem essa atividade precisam de um treinamento, um treinamento específico com o CEP, que é um engenheiro elétrico que dá, tem máquinas, equipamentos, então vamos fazer adequação na NR12, tem controle de EPI, NR6, então assim, cada
processo de segurança e saúde dentro da empresa tem a sua norma, que diz como é que você tem que tratar aquilo, quais são os documentos que você tem que ter, os documentos básicos já iniciais, quando a gente pergunta entra na empresa, você tem PGR, você tem PCMSO, você tem uma análise ergonômica? Então, são os documentos que as empresas precisam ter para gerenciar a saúde e a segurança dentro do processo. Ah, que legal. Então, a WDG, né, surgiu aí no período favorável, né, no período de mudança, e foi um sucesso, acredito que foi um sucesso. E eu gostaria, né, como você falou que é o CEO da empresa, o que motivou, qual foi sua formação para você chegar na criação da DG? A motivação, né, como eu lhe falei, eu vou até comentar um pouco da minha trajetória, que eu acredito que é fundamental. Por favor. Hoje, como experiência profissional, eu tenho 2 experiências na minha trajetória. Comecei como jovem aprendiz na empresa Foxconn do Brasil, uma indústria, onde eu tive a oportunidade de começar como jovem, permear como auxiliar administrativo e chegando até a parte de controladoria, que é onde eu saí como supervisor de custo. Lá eu fiquei 13 anos mais ou menos, né, como essa primeira oportunidade de emprego. Depois eu flutuei para a parte de serviço, onde foi a empresa Via Verde Transportes Coletivos. É até interessante compartilhar isso, que foi muito diferencial, né, essa trajetória, porque imagina, você permear na parte industrial e agora para serviço, então literalmente é para agregar valor cada vez mais. Naquele momento eu não entendia, mas hoje, como passei a compor o quadro institucional da WDG, começo a entender que realmente tudo é um propósito, né? Aprendi a parte de controladoria e depois passei a parte de pessoas, que é o gerenciamento de pessoas. Então, onde eu permeei mais 10 anos de trabalho na empresa Via Verde. Então, somatizando aí 23 anos de carreira nessa parte, onde contribuí diretamente para essas empresas. E o que potencializou a criação da WDG. Porque, imagina, tem a visibilidade de controladoria, custo, número, finanças e agora pessoas, é o que vai agregar. Parte acadêmica, né? Administração, contabilidade e a parte de gestão de empresas, né? Que é controladoria. Então, a gente agrega esse valor junto aos nossos clientes que traz, né, como essa experiência nessas 2 outras grandes empresas, tá? Porque, imagina só, você tem essa oportunidade de visualizar pessoas e finanças, eu acredito que é um dos 2 pilares fundamentais para um crescimento de uma organização. E a sua formação? A administração, contabilidade e gestão de empresas. Ah, que legal. E como que a Débora entrou nessa história da WDG? Como que eu entrei? Isso. A gente entrou junto. A gente olhou um para o outro e disse, aí, vamos, né, vamos para o desafio? Vamos. Como ele já tinha essa experiência e eu, a minha formação, né? Eu já tenho 23 anos também dentro do mercado ocupacional, já trabalhei em multinacionais, em empresas de transporte, em clínicas de saúde ocupacional, já tenho uma trajetória. Hoje eu sou especialista em saúde e segurança do trabalho, sou tecnóloga e técnica de segurança, técnica de enfermagem, analista de perfil comportamental, master coach, ou seja, a gente trouxe várias formações para tratar de pessoas, né? Não só tratar os processos, mas também tratar pessoas. E como ergonomista, né, a gente está agora mais atuante nessa parte do psicossocial, fazendo as análises ergonômicas que o Ministério do Trabalho pede, trazendo esse olhar do cuidado, né, para o ambiente organizacional. E a gente foi realmente assim, ó, temos aqui as sementes, temos o conhecimento, então vamos seguir. E aí foi quando a gente junto tomou a decisão, né, de sair do CLT, saímos juntos e acredito que quando nós já saímos, já tínhamos alguns clientes fixos e agora a gente está trabalhando na nossa carteira de clientes, né? Temos clientes fixos, temos aqueles clientes onde a gente fecha treinamento, fecha a análise de riscos psicossociais, análise ergonômica, ou seja, a gente tem a estratégia da gestão, né, da consultoria fixa e também dos treinamentos e daqueles serviços aleatórios, né, que a gente pode chamar um PGR, um PCMSO, análise ergonômica. Então, a gente tem um leque, né, de serviços que a gente oferece hoje no mercado de trabalho e para os clientes. Qual o principal gargalo? Qual é a principal área de atuação
da WDG atualmente? Hoje, ela inicia na parte do gerenciamento de resultados, que é a parte de organizacional da empresa, vinculado à parte de gestão de pessoas também, né? Quando nós falamos a parte de resultados, o que nós trabalhamos? Visualizamos hoje como é que está a estrutura da organização, missão, visão e valores, se está sendo aplicado aquilo que foi desenhado ao longo da sua trajetória, e partimos para a parte do resultado. Por quê? Hoje, o resultado ele é o reflexo de todas as ações que a empresa ela vem executando no seu dia a dia. Então, em cima desse levantamento, é encontrado as oportunidades, desdobrado metas, apresentado para cada gestor, e daí é feito todo esse planejamento de medição e mensuração durante esse trabalho que é vinculado à WDG. Tá? Então, começa na gestão dos processos, e aí uma outra demanda também que hoje está bem presente na nossa consultoria é a análise ergonômica dos fatores psicossociais. Tá, agora eu vou deixar aqui um espaço para vocês, né, divulgarem a WDG, né, consultoria para quem não conhece, né, deixa as redes sociais, o contato, vocês podem ficar à vontade. Eu gostaria de deixar uma frase, né, que está muito latente na nossa empresa, WDG, que diz assim: gestão não é sobre controlar pessoas, é sobre criar ambiente onde pessoas, processos e resultado crescem juntos. Porque se hoje a empresa ela não valorizar as pessoas, identificar, encontrar como oportunidade para esse crescimento, de fato, ela não consegue ter a segurança e garantia que a empresa ela vai ser eterna. Porque hoje, de fato, a gente precisa entender que as empresas elas são eternas da seguinte forma, que vão ter sucessores, vão ter literalmente pessoas que vão agregar cada vez mais resultados. E quem quiser conhecer mais dos nossos serviços, mais a WDG, pode seguir no Instagram, wdg.consultoria. Lá tem todo o nosso portfólio de serviços. Hoje nós atuamos na área de saúde, de segurança, de ergonomia, de gestão de processos, da gestão financeira. Ou seja, a gente tem todas as atribuições para ajudar a sua empresa a alcançar resultados ainda melhores, resultados ainda mais consistentes, resultados ainda mais perenes, né, para que você possa ter uma empresa consolidada e, principalmente, uma empresa com um ambiente saudável, seguro, com pessoas que vão estar trabalhando satisfeitas para gerar melhores resultados para a sua empresa. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês. O papo foi muito bom, né? Mas a gente está encerrando a nossa conversa hoje. Espero que mais para frente a gente consiga, né, ter outras conversas. Acredito que tem muito o que falar, né? Só queria agradecer mesmo a participação de vocês. Excelente. Certo, a gente que agradece. Com certeza. Então, esse foi o Furacão Entrevista de hoje, né? Para você aí que quer ficar antenado de tudo que acontece no Brasil e no mundo, é só acessar o portal Furacão de Notícias. Eu sou Gustavo Costa e até a próxima.